Deus, medo, suicídio. Hoje, se Deus, com a permissão do Senhor, queremos conversar a respeito de ansiedade, usando as Escrituras com base a respeito desse assunto que tem estado tão em voga, tem sido tão falado em nossos dias. Então, Mateus capítulo 6, a partir do verso de número 25, diz assim a palavra do Senhor. Mateus 6, 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, não fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Que Deus abençoe a leitura desse texto, curve a sua cabeça, vamos orar. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, pela riqueza da mesma, o manual escrito pelo Senhor, para que pudesse conduzir as nossas vidas. E nós somos imperfeitos, Pai. Apesar de termos esse manual, as orientações do Senhor, nós normalmente ou não estudamos, ou se estudamos, nem sempre praticamos. Mas o nosso desejo humilde e sincero nessa noite é que nós possamos, meu Deus, compreender as verdades, essas verdades, e aplicá-las em nossa vida a cada instante, Senhor. Em nome de teu Filho Jesus Cristo, este é o mal, não o mal do século, é o mal que sempre tem acompanhado o homem em todo o seu período de existência. Então, clamamos ao Senhor o entendimento da parte do Senhor na tua palavra, e através dessa compreensão, Senhor, termos vidas melhores, vidas dedicadas ao Senhor, vidas equilibradas diante deste mundo em crise, deste mundo, Senhor, corrupto, que avança para a destruição. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Não estamos aqui porque merecemos, estamos aqui porque fomos resgatados por teu Filho Jesus Cristo. Eu clamo ao Senhor, não olhe para as minhas limitações, mas fale em nossos corações, Pai. Nós oramos ao Senhor no nome de teu Filho Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem se sentar. Irmãos, eu vou nessa noite apresentar uma definição utilizando um escritor cristão chamado Gary Collins e mais algumas outras pesquisas que nós fizemos, mas sempre utilizando a palavra de Deus. Ela é a ferramenta, ela é a verdade que nós temos. Nós precisamos e devemos nos refugiar nas Escrituras, devemos nos refugiar nas Sagradas Escrituras. Então, a primeira coisa importante de nós pensarmos, o que é então depressão, não é? A primeira definição que esse autor que eu citei para os irmãos, a definição dele, ansiedade pode ser definida como um sentimento íntimo de apreensão, mal-estar, preocupação, angústia e ou medo, acompanhado de um despertar físico intenso. Então, ansiedade seria aí, na descrição, é um mal-estar, provoca uma angústia, causa medo e acompanha até determinadas sensações físicas. Em alguns casos, alguns vão ter essa sensação física. Ele ainda informa, que a mesma pode surgir como reação a um perigo específico
identificável ou imaginário. De repente, um temor de determinada coisa, ele vai sendo amplificado e ainda nem aconteceu, não é? Tanto que no texto que nós lemos fala sobre isso, nem aconteceu. Então, o Senhor diz, basta cada dia o seu mal, nem aconteceu. E a pessoa então já está antecipando, está sofrendo por antecipação. Algo que pode ser real e algo que pode ser imaginário. Ainda não aconteceu. Pode ser que aconteça, mas não quer dizer necessariamente que acontecerá. Biblicamente, nós observamos, seguindo os exemplos bíblicos, que a ansiedade ela é descrita nas Escrituras como uma aflição, como uma inquietação, como uma preocupação. É um estado de angústia que induz o ser humano a projetar no futuro perigos irreais, nascido, via de regra, das interrogações do dia a dia. Eu não tenho determinadas respostas, então, consequentemente, eu começo a me questionar: será que eu vou conseguir isso? Será que eu vou alcançar aquilo? Será que eu vou ter determinadas coisas? O que pode causar a ansiedade? O que pode impulsionar? Não é? Quais são os gatilhos que podem impulsionar a ansiedade? Uma ameaça, ou seja, algum perigo, como já citei, eminente ou não. Um perigo pode causar na pessoa aquela sensação de ansiedade. A autoestima normalmente baixa, autoestima baixa. A pessoa que tem uma visão inferior ao seu respeito, ele pode se sentir, consequentemente, ameaçado e, por conta disso, sentir ansiedade, fica ansioso. Aquelas pessoas que, às vezes, só porque alguém olhou diferente, ou duas pessoas estão conversando, parou de conversar e a pessoa fica preocupada: será que estava falando de mim? Se for falando de mim, por que estava falando de mim? Não é? E aquilo gera algo que é irreal, não aconteceu, é simplesmente irreal e toda uma preocupação. A separação, se gosta muito de alguém, se teme profundamente perder o contato dessa pessoa, e isso nem aconteceu, e de repente a pessoa fica ansiosa: e se eu perder meu pai, se eu perder minha mãe, e se aquela pessoa que eu amo tanto se afastar de mim, se aquela pessoa não me amar mesmo como diz que me ama? E então isso causa, ou pode causar, pode ser um dos gatilhos, né, que impulsionam a ansiedade. Valores, medo de perder valores. E se a situação financeira modificar? E se essa doença ou uma outra enfermidade surgir aí? E então a ideia de perder esses valores causa essa ideia de ameaça e, consequentemente, pode estar liberando essa sensação de ansiedade. Influências inconscientes. Nosso coração, a Bíblia diz que ele é enganoso. Como disse, de repente não existe algo específico, mas o medo vai provocando determinadas sensações e aí de repente a pessoa está movida de ansiedade. De forma física parece que tapa, não consegue respirar, falta oxigênio, a pessoa sente toda aquela sensação extremamente ruim. Ele pode também surgir por meio de conflitos. O que são conflitos? Conflitos não quer dizer necessariamente, não é, dissensões ou desentendimentos. Você pode ter um conflito com relação a uma mudança. Ou está trabalhando no emprego, surge a oportunidade de ir para um outro emprego, e aí você tem toda os prós e os contras, né? Será que vai dar certo? Será que não vai? Será que eu vou? Será que não vou? Tudo isso pode gerar. Pode ser também algo negativo, de repente você está num emprego melhor, perdeu o emprego, e agora, será que eu vou conseguir um emprego? Será que vai ter? Será que não vai ter? E amanhã, será que eu vou ter condições de colocar o alimento na casa? Então, são os conflitos, as decisões que se precisam tomar na área, na vida como um todo, não é? Nos seus estudos, muitos rapazes, moças passam por isso. Que faculdade eu vou fazer? Será que eu vou me dar bem na faculdade? E todas essas preocupações gerando ansiedade. É ou não é verdade? Meninos novos, né?
Estão preocupados, tem um ano para terminar, o ano não foi assim, e depois o que vai ser? Vai ter ENEM, não vai ter vestibular no ano que vem, o que eu vou fazer de minha vida? Tudo isso gerando ansiedade, ou possíveis gatilhos causando ansiedade. Tem mais coisas aqui, tá bom? Eu vou prosseguir dizendo aqui mais algumas delas. Medo, já citei em outros momentos, né? Dos mais variados tipos de medo, e nós falamos especificamente um dia a respeito de medo. Então, o medo, irmãos, ele é sempre combatido nas Escrituras. Se eu fosse fazer uma série, eu poderia fazer uma série desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, Deus dizendo assim, não temas, pegar todos os textos onde Deus diz, não temas, mas ele diz de forma específica, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Eu não devo temer as coisas externas, mas eu devo temer o Deus Todo-Poderoso. Então depois eu vou para João, e eu ouço João dizendo ao meu coração, não é? O amor lança fora todo o medo. Quando eu amo ao meu Deus, eu tenho todo um respeito por ele, mas eu não sou necessariamente tomado por este medo. Mas medo mais variados, né? Como alguém vai reagir? Tal coisa aconteceu. Então, uma série de coisas, tá bom, irmãos? Necessidades. A pessoa sente algumas necessidades, e em alguns momentos essas necessidades não foram satisfeitas. Ainda não casou, ou então está perto de casar, não tem filhos, ou então já tem bastante filhos, né? Como é que você vai manter esses filhos? São necessidades que já foram ou ainda não foram satisfeitas, elas vão gerando. Preciso de mais segurança, eu preciso ter uma autossatisfação, não é? Coisas que vão me proporcionar satisfação. E isso tem acontecido muito em nossos dias. A pessoa tenta buscar nas compras, né? Aquisição de alguma coisa, no trabalho, as pessoas estão trabalhando intensamente, tentando buscar satisfação. Se eu casar ou se eu tiver filho, e vai gerando uma série de dificuldades, porque o homem alcança essas coisas e ele se sente frustrado, porque só quem preenche, lembra aquela frase antiga que todo pregador falava? O homem tem um vazio dentro de si, que só quem preenche é Deus. Lembram dessa frase, os aí da minha idade? Pois é verdade, o homem tem um vazio que só Deus preenche. O homem tenta preencher com diversas coisas, preenchendo ou não preenchendo, ele continua sentindo-se vazio. Não é? Ele tem os seus anseios, alcança, mesmo assim, sente-se vazio. Existem problemas de ordem fisiológicas que também podem causar ansiedade. Algumas doenças de maneira específica, doenças voltadas à questão cardiológicas, né, elas podem gerar algum espécie de estresse, a própria doença pode gerar essas sensações. A sexta coisa que nós observamos, diferenças na família. Cada filho tem o seu tempo, né? Cada filho tem o seu jeito, e às vezes os pais eles imaginam que tal como um filho desenvolveu, o outro desenvolveu. Seu irmão já andava na sua idade, né? Não, fulano já sabia fazer tal coisa. E eles sentem uma pressão muito grande por conta disso. Sentem-se pressionados, essa apreensão, ela pode causar ansiedade. Pode ser. Isso aqui não quer dizer, irmão, que às vezes a gente estuda ou apresenta algumas questões como essa e a pessoa fica tentando encontrar o local ali. Não, isso aqui é para se ter uma ideia, saber talvez determinar, saber compreender, saber de onde surgiu, se é que surgiu, saber se temos ou se talvez não temos, e como tratar, como biblicamente conseguir entender. Então essa é a razão, não é? Essa é a razão. Alguns, às vezes, escutam ou leem, vão para a internet, leem alguma coisa, ou escutam, então já dizem assim, não, eu sou isso aqui, ou eu tenho isso aqui. Então, na verdade, nós não somos. Pode ser que alguém passe por um período, mas precisa ser tratado, cuidado, zelado, e depois, evidentemente, avançar, sair dessa situação. Sobre o tratamento, depois eu falo a respeito disso aqui. Então, nas Escrituras, irmãos, nós temos duas palavras de forma mais direta. Uma dessas palavras é a palavra merímna.
faz parte de um grupo de outras palavras que tem o mesmo conjunto de significado. Então, tem pelo menos mais uma outra palavra que é bem parecida com essa e o significado também é bem parecido. Ao todo, são 23 vezes no Novo Testamento que nós encontramos essa expressão aí que foi traduzida para nós ou por ansiedade, ou por preocupação, ou por inquietação. Então, elas são traduzidas dessa forma. Então, essa palavra, merimna, ela aparece cerca de 17 vezes no Novo Testamento. Em português, né, a ideia, normalmente o sentido é assim, medo, ansioso, cuidar de algo, ser ansioso, preocupado, tomar a responsabilidade por algo ou por alguém. Então, ela aparece nas Escrituras, normalmente, tendo uma dessas funções. Eu separei todos os textos aqui. Eu acredito que o tempo não permita que nós podemos olhar esses textos. Seria interessante, mas acredito que o tempo não permita que isso possa ser feito. Mas então ela aparece 17 vezes, mais a outra palavra que é bem parecida e o significado também é bem parecido. Então nós temos aí cerca de 23 vezes que nós temos essa ideia nas Escrituras. Quando um assunto ele aparece por diversas vezes, o que nós entendemos é algo que é normal, entre aspas, por assim dizer, na vida das pessoas. Então, é algo que precisa, não é? A Bíblia dá recurso. A Bíblia dá recurso. Se o próprio Filho de Deus, no Sermão do Monte, ele fala sobre esse assunto, então ele quer chamar a minha atenção. Chamar a minha atenção. Para que ele quer chamar a minha atenção? Irmãos, observe que de forma negativa, não é? A ideia de ansiedade, ela traz em si, de acordo com o texto que nós lemos, ela traz a ideia de que eu não estou confiando em Deus. Aí ela traz a ideia para mim de que eu tenho que resolver as minhas próprias necessidades. Então, não vou entrar nos pormenores. Talvez você está dizendo assim, não, mas no meu caso é diferente, eu sinto. Eu estou dizendo assim de maneira geral, a ideia, de maneira geral, a ideia, quando eu estou extremamente ansioso, é o que Jesus Cristo diz aqui, não mandeis ansiosos por coisa alguma, é uma ordem da parte de Jesus, pelo que você vai comer, pelo que você vai beber, pelo que você vai vestir. E ele vai dizer por quê? Porque não é Deus que vai lhe dar, não é assim? Não é isso que ele vai dizendo? Então, em última análise, segundo o que Jesus está nos ensinando, eu estou desconfiando de Deus quando eu sou impulsionado. Eu preciso identificar isso e, sobre todas as coisas, preciso entender. Então, só recorde-se que, às vezes, alguém está num estado mais avançado, daqui a pouco eu falo, e ele fica assim, mas eu luto, mas eu não tenho conseguido. Mas eu estou aqui me referindo a alguém naquele primeiro estágio, né? No primeiro estágio, pôde perceber, tem um pouco de ansiedade, e então ele fala assim, mas olha, espiritualmente, eu preciso também trabalhar essa questão. Sim ou não, irmãos? Sem dúvida. Espiritualmente eu também preciso trabalhar essa questão. Então, de forma negativa, ela traz essa ideia, a ideia de que está se desconfiando de que Deus vai te dar o seu alimento. Os irmãos lembram lá no deserto, Deus mandava o maná, cada família tinha que colher a quantidade de comer de quantos dias? Um dia só. Quem pegava mais e deixava para o outro dia, aquilo estragava. O que Deus queria ensinar? Sou eu que coloco alimento na sua mesa. Sou eu que coloco o pão. O pão vem de mim. Deus quer que nós confiemos nele. E, de certa forma, né, nós entendemos que a ansiedade ela quer dizer exatamente isso. Eu quero ser senhor da situação. Eu quero, de alguma forma, ter uma segurança de que está tudo bem, que amanhã eu vou ter alguma coisa. E Deus está dizendo assim, eu quero que você confie em mim, que eu vou suprir aquilo que é a sua necessidade. Positivamente, nas Escrituras, nós encontramos alguns textos que falam a respeito de serviço. O apóstolo Paulo, ele chega a dizer, ele usa essa expressão, né, a ideia de estar preocupado, inquieto com relação às igrejas, com relação ao trabalho. Então, de maneira positiva, o apóstolo ele utiliza a palavra dizendo que o amor a Deus, o desejo de ver pessoas salvas e da edificação da casa de Deus, o impulsiona a estar preocupado, desejoso
de ver o bem. Os irmãos lembram da igreja de Corinto? Paulo abre uma porta e ele não entra por aquela porta. Quer dizer, uma porta para a pregação foi aberta, mas ele não foi, porque ele queria saber a resposta que que ele estava aguardando a respeito de como estava a situação em Corinto. E ele então foi ao encontro de Tito, se não sou traído aqui pela minha memória, para obter essa resposta. Ele necessitava para que ele pudesse então dar prosseguimento. Então, de maneira positiva, essa é a ideia. Uma outra palavra que aparece nas Escrituras apenas uma única vez, irmãos, é a palavra turbazo. E se você quiser abrir lá Lucas 10, verso 41, Lucas 10, verso 41, é a única vez no Novo Testamento que essas duas palavras elas estão pertinho aí. Elas estão bem pertinho. O texto é um texto conhecido nosso, é aquele texto quando Marta está servindo, Maria está sentada aos pés de Jesus, ouvindo Jesus, e Marta então se aproxima do Senhor Jesus e diz: olha, eu estou servindo sozinha, minha irmã não está me ajudando, vê aí o que o Senhor pode fazer, faz alguma coisa aí, trata aí com Maria, não é? Afinal de contas, é necessário. Então, irmãos, observe aí o que diz o texto, Lucas 10, verso 41. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada. É a palavra merimnão, que é aquela primeira palavra que eu usei para os irmãos. E logo em seguida, Jesus diz: e inquieta, que é a palavra turbada, turbazo, com muitas coisas. Então, é a única vez que nós temos, e também é a única vez que aparece essa palavra aí, turbazo, no Novo Testamento. Então, Jesus falou para Marta. Marta é uma serva de Deus, irmãos? Marta está fazendo alguma coisa de errado aqui? Não, ela está servindo a Jesus. E o fato de servir a Jesus e de Maria não servir, fez com que ela ficasse como? Ansiosa. Interessante, não é? Sim ou não? Sem dúvida. Ela estava ansiosa. Deveria ser um momento de satisfação, um momento prazeroso, um momento de comunhão. E Marta estava tão ansiosa que ela ficou inquieta. A ansiedade de Marta fez com que ela ficasse inquieta. E essa inquietação de Marta queria algumas coisas. Observe se não é isso que nós podemos perceber nas entrelinhas. O que ocorreu naquele momento? Ela estava ansiosa. A ansiedade dela fez com que Marta buscasse atenção e reconhecimento da parte de Jesus. Então, pode ser que nós, assim, podemos, de alguma forma, entender que, em determinados casos, alguém que está servindo é crente fiel, um crente verdadeiro, e Jesus ama Marta, ama Maria, ama Lázaro profundamente, ele tem profundo amor, mas ela está servindo, e a situação para ela foi adversa, alguma coisa não estava do jeito que ela queria. O que é que não estava do jeito que ela queria? Maria não estava servindo com ela. E o que isso revela no caráter de Marta? Revela no caráter de Marta que ela está buscando algum reconhecimento da parte de Jesus. Afinal de contas, ela está servindo e Maria está lá sentada. Maria, você está sentada, eu estou servindo. Isso trouxe ansiedade, e essa ansiedade provocou uma inquietação. É como se fosse um grau mais elevado, né? Havia algo que estava crescendo ali no coração de Marta com relação àquela atitude, aquilo que estava ocorrendo. E de maneira impensada, porque eu não me imaginaria de outra forma, de maneira nenhuma que isso pudesse acontecer, é impensado e não intencional, ela estava levando as pessoas presentes a um constrangimento, principalmente quem? Jesus Cristo, porque ela se volta para Jesus. Ela poderia ter chamado a irmã dela em particular: Maria, faz favor, mas ela foi na presença: Jesus. Percebeu a ansiedade dela? Provocou, gerou, impulsionou para que ela quisesse alguma espécie de reconhecimento, e também ela queria de alguma forma, né, ou de alguma forma, talvez inconscientemente, como eu estou falando aqui, não intencionalmente, ela acabou gerando um constrangimento.
E uma outra parte aqui, a terceira parte curiosa, é a maneira como Jesus trata. Os irmãos lembram lá do texto? Quando normalmente alguém assim se aproxima, o que ele quer? Ele quer atenção, não é verdade? Ele quer que você dê atenção, ele quer que você pare todas as coisas, que você escute. É um milindre nosso, nós crentes somos muitos assim. Aconteceu qualquer coisa diferente, me tratou diferente, olha, não me viram, não me visitaram, não me acolheram, e aí pronto. Aquele milindre, é uma coisa nossa. De crente tem muito isso, e aqui está muito bem expresso. No caso de Marta, ela está ali ansiosa, sem dúvida, né? Quer fazer o melhor por Jesus, mas nisso daí ela se tornou impaciente e de maneira não intencional, vou repetir aqui, não é? Eu entendo que foi não intencional, mas ela está causando um constrangimento que não era necessário. Imagina Jesus no nosso meio. E a gente ia ficar fazendo o quê? Mexendo, varrendo, fazendo coisas? Não, Jesus está aqui só agora. Vamos sentar, vamos ouvir, deixa Jesus falar. Não, vamos varrer aqui, vamos limpar, né? Vamos limpar, vamos fazer isso. Não, é hora de ouvir Jesus. Irmãos, Jesus não age como nós gostaríamos. Se fosse eu, no caso ali, eu queria que alguém me desse atenção. Não é? Massageasse meu ego. Não, você tem todo o valor. Que isso, Marta? Não estou desprezando você de forma nenhuma, não. Você é muito gente boa, Marta. Você está trabalhando. Está vendo, Maria? Eu acho, Maria, que é melhor você. Ajuda, Maria. Depois você vem e a gente conversa. Nós vamos ter um pouco de tempo depois. Olha a maneira que Jesus trata, irmãos. Olha a maneira que o Senhor Jesus Cristo trata. Como é que diz lá o texto? Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Abre lá, alguém está com o texto aberto aí? Lê aí a sequência da fala de Jesus. A minha... Você viu que coisa extraordinária, irmão? Irmão, olha, Marta está ansiosa. O problema de Marta é a ansiedade. A ansiedade que ultrapassou um pouco. E Marta quer ter um tratamento para o problema dela. Ela nem sabe. E ela imagina que Jesus vai massagear o ego dela, não é? Vai e tal, e vai chamar Maria à parte, e vai repreender Maria. Não, Maria, vai lá, faz alguma coisa. Pois Jesus diz assim, olha, Marta, você está fadigada. Você está deixando que essas coisas tomem um espaço grande na sua vida. Irmão, se Jesus fosse pregador em nossos dias, é capaz que nós não íamos desejar participar da igreja de Jesus. Você concorda comigo? Parece pesado isso. Mas Jesus, em determinado momento, ele disse assim, vocês estão me procurando por causa do pão que vocês comeram. E porque eu não dei pão, então vocês agora se revoltaram contra mim. Aí o povo fugiu da presença de Jesus. Ele chegou para os fariseus e disse, vocês são uma raça de víbora. Ele chegou para Pedro, quando Pedro estava, afasta de mim, Satanás. Jesus era direto, irmãos, na maneira de tratar. E às vezes, ou talvez o contexto nosso, nós valorizamos a doença e não valorizamos a cura. Valorizamos a doença. Lembra que Jesus faz sempre uma pergunta? Jesus pergunta, normalmente ele pergunta, chega para o cego e pergunta, o que você quer que eu faça? Poxa vida, não é óbvio? Eu quero enxergar. Chega para um aleijado, o que você quer que eu faça? Ah, Senhor, eu quero andar. O que isso quer dizer? Que nós identificamos a doença e nem sempre nós queremos a cura, porque nós nos acostumamos com a doença e nós achamos, né? Inclusive a gente quer dizer assim, a cura deve vir dessa forma. Imagina se fossem nossos dias, né? Marta querendo atenção e Jesus aproxima de Marta, aliás, ela que aproximou de Jesus. E ela disse assim, olha Maria, Marta, tem uma coisa, Maria escolheu a boa coisa e não vai ser tirado dela, não vai ser tirado, não vai ser tirado. Não é? A ansiedade dela tem toda uma razão, tem toda uma origem na própria natureza humana de sua autossatisfação, não é? de ter o domínio sobre a situação de forma geral. E Jesus, então, Deus eterno, todo-poderoso, ele nos dá um ensinamento precioso. Ele valoriza a vida de Marta profundamente. Em outro momento, Marta dá um testemunho extraordinário a respeito da pessoa do Senhor Jesus. Ela vai à presença de Jesus. Então, simplesmente extraordinário, mas ele trata de forma direta.
Isso nos ensina também que nós precisamos vencer um pouco dos nossos milindres, irmãos. Não é verdade? Precisamos apresentar a Deus, precisamos pedir a Deus, ó Deus, conceda-me vitória, ó Deus, me ajuda para que eu possa vencer. Eu não posso achar bonito, interessante eu estar ou ser, não é? Em determinado momento eu estar um pouco ansioso ou mais ansioso do que o normal. Eu preciso da parte de Deus, ó Deus, trata, Senhor, com a minha vida. Ó Deus, atua de maneira poderosa no meu ser. Vou avançar um pouco mais aqui, irmãos, a questão nossa aí do tempo, não é? O autor que eu citei para os irmãos, o Gary Collins, ele classifica em pelo menos 6. Uma ansiedade normal é aquela que todas as pessoas experimentam em determinado momento da vida, uma decisão, uma circunstância adversa, então ele passa, ele sofre alguma ansiedade. Essa é chamada de ansiedade normal. Uma ansiedade moderada, de certa forma, essa ansiedade moderada pode ser até boa, porque ajuda a evitar determinadas decisões erradas ou local perigoso, né? Sentiu aquela ansioso, aquela ansiedade, aquela preocupação, que é a palavra que aparece nas Escrituras, então isso vai evitar determinados relacionamentos, determinadas escolhas, não é o que ele chama aqui de ansiedade moderada. Ansiedade intensa diminui a atenção, dificulta a concentração, provoca esquecimento, pode diminuir o nível de desempenho, interfere na capacidade de solucionar problema. Então, percebeu? É mais intenso. É aquela pessoa que vai fazer uma prova, não consegue, vai fazer um curso, ele se limitou, não, eu não consigo passar daqui. Não. Ele estabeleceu um limite, aquilo é intenso, não é? É algo, de fato, a pessoa sente. Então, é necessário perceber isso para poder ser tratado. A maneira que eu estou falando aqui, irmãos, entenda isso, em nome de Jesus Cristo, não é? Porque algumas pessoas espiritualizam tudo e outras entendem que tudo é uma questão de tratamento. Então, o crente ele tem uma mente muito boa, que é a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Nós sabemos aquilo que é uma doença e precisa de tratamento. E nós sabemos aquilo, irmãos, que é uma atitude nossa. Você é uma criança, vou usar para vocês um exemplo, o exemplo de Esther. Vou usar o exemplo de Esther, que é próximo a mim, não é? Você olha para uma criança e fala assim, não, você tem que satisfazer as coisas que Esther quer. Esther gosta de fita, acho que boa parte das pessoas da igreja sabe isso, ela gosta de fita. Ela começou usando uma fita pequenininha. Aí dá 2 fitas, ela usa 2 fitas. Depois ela passa a usar uma fita maior. Hoje ela está usando uma fita daquela grande. Se você dá uma fita daquela grande, ela gasta uma fita daquela em 5 minutos, 10 minutos. Ela abre a fita, passa pelo chão. Aquela fita grande, aquela fita, aquele durex, né? Não sei se é durex que chama, aquela fita grande. Ela usa uma fita daquela. O que isso quer dizer? Quer dizer que você pensa que se você tiver alguma coisa, você vai estar satisfeito. Não vai. Começou com 1, vai para 2, você vai aumentando. Então, se você não diz assim, não, você já pegou. E ela não vai gostar não, porque é da natureza humana. Ela vai dizer, eu quero mais. Mas você precisa dizer, não, agora vamos fazer outra coisa. E ela vai entender depois disso. E ela vai entender que ela vai ganhar uma fita ou 2 fitas. Nós não somos diferentes não, irmãos. A nossa natureza é assim, é isso que eu estou querendo dizer. Porque nós temos determinada doença, a gente diz assim, mas eu quero ser tratado assim. Mas e se me der atenção, vai ser melhor ainda. Na minha época, ficar doente era bom. Eu não sei na época dos outros, não é? Mas na época de ficar doente, minha mãe dava uma maçã. A gente comia maçã quando você estava doente. Na minha época, né? Na minha época. Hoje não. Hoje o menino tem maçã. Aí abre a geladeira e fala, não tem nada para eu comer, não é? Mas você estava doente, minha mãe comprava uma maçã. Dava um danoninho, já ganhou um danoninho no dia que estava doente. E quando a gente ficava doente, de certa forma, era até bom, não é? A mãe fazia uma sopa, levava uma sopa para a gente não estava nem com tanta fome, falava assim, mãe, a senhora podia tratar assim quando a gente não estivesse doente, né? Mas queria dar alguma coisa para melhorar. Então, a pessoa tem a doença, está recebendo alguma coisa, fala assim, até gostoso ficar com esse negócio aqui, não é? Se eu crio uma birra, se eu faço assim, eu estou recebendo algo mais. Aí Jesus é logo incisivo com Marta. Marta, Maria escolheu a boa coisa e não será retirado dela. Então, irmãos, eu preciso entender o que eu tenho, o grau que eu tenho, e eu preciso entender a ação de Jesus na minha vida. Eu não posso espiritualizar tudo, porque pode ser que eu precise, de fato, de um tratamento, de um acompanhamento, de uma medicação. Pode ser. É o menor dos... A minoria... Está certa a expressão? A menor parte, vou usar assim, talvez fique melhor, não é? A menor parte é que precisa de medicação. A grande maioria, a pessoa precisa de uma autodisciplina,
precisa saber controlar os pensamentos, precisa não dar vazão, precisa não se sentir satisfeito em determinadas coisas, precisa entender, olha, não sou eu que governo as coisas, Deus é que governa todas as coisas, é Ele que dá o pão, é Ele que tira o pão, é Ele que faz todas as coisas. Irmãos amados, o horário avançou bastante, eu tinha aqui algumas coisas para falar, mas nós vamos ficando por aqui, não é? Citei apenas um texto, tinha 16 textos ainda, pelo menos, para citar para os irmãos, mas só para nós encerrarmos, eu vou ler de novo o texto que nós lemos como nosso texto. E aí, então, só ressaltar algumas coisas e aí nós finalizamos. Numa outra oportunidade, a gente retorna a esse assunto. Eu espero em Deus que, de alguma forma, possa ser útil, irmão, para as nossas vidas. Nós que estamos, né, passando, estamos vendo pessoas passarem, as classes mais novas estão passando. Eu estava assistindo um documentário, um documentário descrente lá, e esse grupo que nasceu depois de rede social, eles não estão conseguindo viver. O índice de suicídio está sendo muito mais alto entre meninos de 12 anos até 20 e poucos anos, que nasceram depois de 2000, que já chegaram, já tinham rede social, Facebook, Instagram, que mais, Twitter, mais... Me fala mais alguma coisa aí para não ficar aqui no vácuo. Acho que eu já falei tudo, né? Instagram, Twitter, não deve ter mais nada além disso, não, né? Mas talvez até WhatsApp, né? Aí o principal aí, já ia esquecendo, né? Então, eles nasceram e eles estão totalmente dependentes. Eles não sabem sair para o lado de fora, não sabem se relacionar, eles não sabem. Ficam presos dentro do quarto, tem milhões ou dezenas ou centenas de amigos virtuais, mas não tem nenhum amigo físico. São totalmente guiados e governados pelo que diz as redes sociais. Assiste o que mandam ali, porque aquilo ali está tudo, não é muito bem pré-programado, e estão extremamente ansiosos. Eles estão com medo de relacionar-se com a própria família, eles estão com medo de ir depois, ir à escola, e o que vai acontecer, gerando ansiedade, uma série de coisas. Então, nós precisamos, irmão, nos voltar para as Escrituras, em nome de Jesus Cristo. O crente não tem outra coisa senão a palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade. O que nos liberta dessa prisão das trevas é a palavra de Deus. A palavra de Deus, o Deus da palavra, Jesus, e o Espírito da palavra, o Espírito Santo de Deus, e as verdades que a Bíblia nos apresenta. Pois bem, o texto diz assim, por isso vos digo, é uma ordem de Jesus, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou de beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é, Deus não quer isso. Não quer dizer que isso, eu vou ser preguiçoso, não vou trabalhar. Não, pelo amor de Deus, não é isso que Jesus está dizendo, não é? Não pensa assim, não. Ele quer que nós não tenhamos ansiedade, e Ele está dizendo, porque Ele é o que supre as nossas necessidades. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves. Então, Ele vai usar as aves e vai usar os lírios do campo para dizer que Deus alimenta as aves. Deus alimenta, é Deus que veste os lírios, né, em toda a sua beleza, em toda a sua beleza. E aí, prosseguindo, irmãos, verso de número 30, ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe, amanhã é lançada no fogo, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque se os vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que delas necessitais. Ele está dizendo assim, as pessoas que ainda não têm Deus como seu Pai, como seu pastor, como seu Senhor, eles podem proceder assim. Os salvos, eles precisam proceder de outra maneira. Os ímpios, eles ainda não têm. Então, é normal para eles, mas vocês não. Percebeu, irmão, que o crente é diferente? O crente é diferente, irmãos. O crente é diferente. Agora aí, verso 33, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Agora lembra que ele está dizendo todas essas coisas, não é todas as coisas não, viu, irmãos? É todas essas coisas. E quais são essas coisas? É o que ele falou, vestimento, pão e água, não foi isso? Ele disse isso, que de repente você lê o texto e fala assim, olha, Deus está me prometendo dar todas as coisas. Não, ele não prometeu dar todas as coisas, não. Ele prometeu dar a comida, a bebida e o vestimento. Mas ele é muito, muito gracioso, não é assim que as Escrituras dizem? Ele acrescenta muito mais do que pedimos
e pensamos. Que Deus nos abençoe, que a palavra dele fique guardada em nossos corações. Vamos orar, irmãos. Curva aí a sua cabeça. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra e pedimos ao Senhor, em nome de teu Filho Jesus Cristo, que a mesma fique guardada em nossos corações, Pai. Que possamos aprender. Não nos aproximamos das Escrituras como sendo super-homens, super-pessoas, meu Deus. Nós nos aproximamos, meu Deus, como pessoas falhas, imperfeitas, imerecedoras, mas que necessitam de Ti, Senhor. Necessitam do Teu direcionamento em nossas vidas, Pai amado. Ajuda, meu Deus, os mais jovens que têm passado por ansiedade, desde crianças, adolescentes, meu Deus, jovens. Ó Deus, tenha misericórdia. Muitas pessoas têm sido acometidas, levando, inclusive, alguns a darem cabo da sua própria vida. Que o Senhor tenha compaixão, Senhor. Nos ajude a confiar em Ti, nos ajude a depender do Senhor, a compreender o momento, as circunstâncias e nos dedicarmos a Ti a cada instante. Oramos em nome de Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Irmãos amados, que Deus abençoe os nossos irmãos que estão acompanhando aí pela internet e aos irmãos que estão aqui presentes. Com oração em silêncio, nosso culto está encerrado. Os irmãos podem depois incentivar, não é? Pode passar o link para outras pessoas para acompanharem esses estudos das sextas-feiras, né? Assistiu lá, dá o like, aquela coisa toda, isso ajuda a manutenção do canal da igreja. Que Deus abençoe os irmãos.